Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 21. E as suas palavras lhes pareceram como desvario e não creram. Emmanuel comenta na lição 9 do livro Vinha de Luz: a luz segue sempre. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícia do além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras de verdade mortalista sempre lhe pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do limite da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre inspirando seus missionários ainda incompreendidos. O tema de hoje vai tratar de ressurreição e vai tratar também da comunicabilidade com os espíritos. Está falando do momento do suplício do Cristo, quando Cristo já havia sido crucificado, e depois começou a aparecer primeiro apareceu para Maria Madalena, né? As pessoas viram que a pedra da sepultura havia sido removida, mas somente Pedro teve a coragem de ir lá pessoalmente para poder ver o que estava acontecendo, se achar realmente o corpo de Jesus, se encontrar o Cristo naquele momento. Então o Emmanuel começa dizendo para a gente que essa perplexidade até os dias de hoje ela acontece. Aliás, quem tiver curiosidade, né, o Evangelho de João é o evangelho mais completo sobre esse momento pós-crucificação. Ele mostra Jesus aparecendo em espírito, claramente em espírito, não sendo observado por todos, sendo observado apenas por alguns, que é o fenômeno da mediunidade, né? Às vezes você está hoje 5 pessoas, uma do lado da outra, só um percebe a presença de um espírito do lado, e quando comenta, os outros ainda acham que é maluquice, categorizam como bruxos, né? Como vem falando aqui o Emmanuel. Tem momentos que Jesus se materializa realmente, como foi o caso para Tomé, e tem momentos, outra materialização que foi muito clara foi o último discurso, no 40º dia, né, no monte, antes de, né, tomar o caminho mesmo, né, do plano espiritual de maneira definitiva. Foi a última vez que Jesus se materializou, né, segundo a descrição dos evangelhos. Mas o que acontece? Ele vem chamando a atenção para a gente de que em todos os tempos os transmissores da notícia de além-túmulo peregrinaram na Terra quanto hoje. A gente quer chamar a atenção dos companheiros que se dedicam a estudar os evangelhos, estudar a escritura sagrada, mas de maneira imparcial, que ela é repleta o tempo todo de comunicações com o além-túmulo. Porque a gente vai encontrar primeiro na figura de Moisés, né, Moisés recebendo os 10 mandamentos. Depois a gente vai encontrar a figura da fé de Abraão sendo posta em prova. Depois todos aqueles livros, né, da história do povo judeu, primeiro Reis, segundo Reis, todos aqueles livros. Depois do Pentateuco, quando termina, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, você vai encontrar o tempo todo a história de anjos e demônios. Aí te pergunta-se, quem eram os anjos? Os anjos eram os espíritos bons, acima da nossa capacidade intelectual e moral. E quem eram os demônios? Aqueles que estão abaixo da nossa capacidade intelectual e moral. E a gente vai dizer aqui, né, que a doutrina espírita, a única diferença que a doutrina espírita faz é que ela vem, ao invés de chamar de anjo, ela fala o espírito que já evoluiu. E demônio, ela fala pra gente, é o espírito que ainda está em vias de evolução. Todos os espíritos passam pela fieira do mal e falam, não, pela da ignorância, que todos fomos criados simples e ignorantes, e enquanto estamos ainda naquelas primeiras etapas, a gente vai estar desafinado com o Evangelho de Jesus. Todas as vezes que a gente estiver desafinado, a gente vai ser categorizado como demônio, de maneira que aqui na Terra hoje não tem uma pessoa sequer que não tenha o seu lado demônio.
Foi por isso que demônio, a palavra demônio em alguns momentos do Evangelho, ela é até utilizada como adjetivo e nunca como um substantivo, né? Vou dar um exemplo aqui para que a gente possa estar pesquisando também. No momento da última ceia, que Jesus vai falar sobre a traição de Judas, ele fala assim, um entre os 12 é o diabo. Aí você fica, o diabo, para traduzir a palavra diabo. É o caluniador, é aquele que traz intriga. Não é um nome, um substantivo, é na verdade um adjetivo. E ele estava dizendo que naquele momento o Judas estava sendo um diabo, o caluniador, aquele que estava trazendo intriga. Ou será que Jesus estaria dizendo que o diabo esteve entre um dos discípulos dele do tempo todo? Com certeza não foi isso, né? Então está querendo dizer para a gente nessa lição de hoje que a gente o tempo todo está tendo informação do plano espiritual, o tempo todo tem gente vendo, tem gente ouvindo, e eu gosto muito de conversar com companheiros que são de outras denominações, mas quando se conversa com o coração aberto, como eu tenho alguns amigos, hoje eu tenho vários amigos que são pastores, e eles falam comigo o seguinte, falam, olha, eu tenho experiência espiritual, eles não gostam de usar a palavra mediúnica, porque a palavra mediúnica é estrita aqui para o movimento espírita, né? Enfim. Mas eles falam assim, quando é uma coisa boa eu digo que é o Espírito Santo, e quando é uma coisa ruim eu digo que é o demônio. Mas eles admitem que existe sim a comunicação espiritual. Se a gente parar para estudar principalmente o livro do Atos dos Apóstolos, e toda a peregrinação de Paulo, né, até chegar em Roma, a gente vai ver Paulo sendo solto por anjos, por espíritos, Pedro sendo solto por espíritos também. Então, a comunicação espiritual, ela sempre existiu e sempre vai existir. A questão é a gente começar a entender para que serve, ao invés de categorizar essas pessoas que têm essa experiência, né, como diz aqui, né, que ele fala para a gente que foram categorizados como bruxos, queimados em praça pública, hoje são tidos como dementes, visionários e feiticeiros, é lembrar que a mediunidade sempre existiu, de maneira que Paulo de Tarso estava o tempo todo falando, gente, ainda que eu fale a língua dos homens, português, inglês, francês, alemão, ou a língua dos anjos é a mediunidade, né? Já acontecia naquela época, fala, sem o amor, sem a caridade, eu sou igual bronze, não vai ter o menor eco, não vai ter menor repercussão, vem chamando a atenção para o amor. O dia do Pentecostes foi o dia consagrado para mostrar para a gente, né, para que serve a mediunidade. A mediunidade serve única e exclusivamente para a instrução dos homens e para dar prova da imortalidade da alma. Se alguém ainda está usando a mediunidade para querer métodos de adivinhação, de querer saber qual é o time que vai ser campeão, qual é o jogo que vai dar na loteria, ou então se vai arrumar o amor da vida dele, está de maneira completamente equivocada e está sujeito também a encontrar um monte de espíritos brincalhões, levianos, que vão utilizar a falta de conhecimento e a credulidade para fazer mil brincadeiras e fazer realmente aquela pessoa perder tempo. Isso é permitido por Deus, porque isso faz parte do nosso processo educativo. A gente tem que aprender a desenvolver o nosso bom senso, a nossa razão também. Mas a lição de hoje, ele vem falar aqui para a gente, ó. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos como demente, visionário e feiticeiro. É que a maioria dos companheiros na jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos. Então, se você está preso a uma determinada filosofia ou então uma ideologia religiosa, não, eu estou acreditando nisso aqui, mas, gente, o negócio está acontecendo na sua frente, você não está vendo? Porque tem gente que, né, você vai apontar o dedo, ele só vai enxergar a ponta do dedo dele. Aqui na minha frente tem uma árvore, mas eu não quero ver aquela árvore, não, eu quero ver a ponta do meu dedo. Tem gente que fala assim, ainda que me mostre, eu não vou acreditar. E para esses, Deus fala, é só dar o tempo. Os Espíritos falam para a gente, só dar o tempo. São todos filhos também queridos, todo mundo foi criado com o mesmo amor, todo mundo tem o seu tempo de amadurecer. Mas que a realidade espiritual está aí na nossa cara, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como já dizia Paulo de Tarso, e nesse momento, principalmente, nós estamos tendo muitos amigos nossos desencarnando, e a gente precisa vibrar muito para que eles possam estar chegando bem lá do outro lado, se recuperando o mais rápido possível, para que a gente possa estar aí juntos, encarnados e desencarnados, promovendo uma melhora desse planeta, essa regeneração desse planeta. Então fica aqui a minha mensagem
de feliz ano novo para todos nós, já que hoje é dia 1º de janeiro de 2021. Que assim seja, graças a Deus.